Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Sempre trazemos aqui os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa, prazer renovado, estarmos juntas toda semana, online, mas estamos nos vendo, estamos nos falando, estamos presentes aqui na FEAL para trazer nossos convidados da semana, que vem trazendo experiências, exemplos marcantes para nós todos. E sempre vem a história dessa comunicação FEAL, através das conversas que a gente realiza aqui, das entrevistas. Mais uma vez, Vanessa, você vai apresentar a nossa convidada dessa semana. É isso mesmo, vamos lá. Nossa convidada já está aqui conectada conosco. Ela que é professora e coordenadora pedagógica aposentada, colaboradora na Fraternidade Cristo Redentor, nas áreas de estudo e atendimento fraterno, participa da equipe do programa Fraternidade, né, desde o seu início, em 2003. Estamos falando com a Arlete Maurício Correia. Seja muito bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, Vanessa, senhora Vanderly, um prazer imenso estarmos aqui representando a equipe do programa Fraternidade, do qual faço parte desde o primeiro programa lá em 2003. Vamos para 20 anos de programa Fraternidade no Ar. Que legal! Então, Arlete, com todo esse tempo, devem ter muitas histórias bonitas, né? Mas a gente vai começar a conversa com você te perguntando como que você conheceu o Espiritismo e como que essa doutrina influenciou na sua vida. Conheci o Espiritismo através de uma tia que era espírita e fomos nos inserindo, né, no contexto. Muito recente, muito jovem ainda, perdi meus pais e aí a dor, né, a dor da separação, eles retornaram à pátria espiritual, me levou a uma busca mais intimista do espiritismo, né? E, assim, muito curiosa, li todas as obras do André Luiz antes de fazer o curso, aí quando fui fazer o curso de espiritismo, já fui convidada logo em seguida para participar como expositora na própria turma, exercendo ali os primeiros caminhos. O centro estava em desenvolvimento, né? A Fraternidade Cristo Redentor em grande expansão da área de ensino. Eu sou da terceira turma, né? Hoje nós já temos 50, quase 60 turmas lá, depois desses anos todos, e foi uma trajetória bem bonita ali, foi um começo bem informativo num primeiro instante, consolador, né? Porque buscava ali o consolo da ausência dos queridos, e depois como uma tarefa, né? O Espiritismo, para mim, hoje é uma grande tarefa, que me faz crescer e me oportuniza grandes alegrias. Nós estamos também aqui com outro comunicador do programa Fraternidade, já está aqui conosco, ele é advogado, voluntário da Fraternidade Cristo Redentor também, e apresentador no programa Fraternidade da Rádio Boa Nova. Jader Caleu, seja bem-vindo, tudo bom? Olá, muito boa tarde, Van, boa tarde a todos. É um prazer participar desse programa que é para nós um grande convite, uma grande celebração mais uma vez, da integração dos canais e das oportunidades, né, que, como diz a Arlete, acho muito feliz a frase que ela usa, que os canais benditos da Rede Boa Nova de Rádio proporcionam a todos aqueles que queiram
conhecer o Espiritismo nas suas mais variadas perspectivas, nos seus mais variados vértices. Eu só tenho a agradecer pelo convite e pela oportunidade. A primeira pergunta também é para ele, né, Sra. Vanderly? É verdade, a gente sempre começa, Jader. Você já esteve nesse programa, mas faz um bom tempo. Hoje tem muita gente nova nos acompanhando. Conta um pouquinho como que você conheceu o Espiritismo e como que essa doutrina influenciou na sua vida. O convite que nós recebemos para conhecer o Espiritismo, ele vem de uma sequência de experiências familiares, mas aquela que mais aprofundou para mim o conhecimento espírita ocorreu por volta do fim dos anos 1990, quando ainda criança participei de algumas atividades da evangelização infantil no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho da Vila Manchester. Era próximo da casa da minha tia, os meus familiares participavam das reuniões como participantes, como ouvintes. Posteriormente, a convite do meu tio-avô, nós nos aproximamos de uma casa no nosso bairro, que nós nos residimos, em Guaianazes, zona leste de São Paulo, e lá nós começamos a atuar efetivamente, realizando os cursos, vivenciando com mais profundidade a experiência espírita, posso assim dizer, e posteriormente nós então seguimos entrando em contato com outras casas, interagindo com elas, e dessa interação de eventos que integraram as casas em várias oportunidades, nós começamos a trocar figurinhas com a Fraternidade Cristo Redentor, e daí surgiu a proximidade, pela natureza das casas, que eram muito irmãs, muito próximas, pelas suas figuras que eram correspondentes umas com as outras, os fundadores Seu Ayrton e Dona Irani do Aprendizes, onde eu frequentaram também a Fraternidade Cristo Redentor, e a partir daí nós tivemos essa conexão mais próxima que gerou a confiança, que para mim até hoje, eu não sei se foi muito boa de se confiar, mas tudo bem, estamos indo, de convidar a mim para participar do programa Fraternidade, e estou fazendo isso com todo o esforço desde 2018, quando a Arlete me convidou. Com certeza, né? Tanto tempo. Com certeza deu certo e tem dado muito certo. Como é que você conheceu a FEAL e as Casas André Luiz, Arlete? E esse convite também para participar da programação, pode contar um pouquinho mais para nós? O convite, né, para participarmos apresentarmos o programa da rádio veio pelo seu Jeter Giacomini, através do Celso Santos, que era colaborador nosso lá da Fraternidade e já era colaborador também da Rádio Boa Nova. E o seu Jeter, sabedor do nosso trabalho lá do estudo do Evangelho, que era uma continuidade do Dr. Nelson Lobo de Barros, que já tem 2 livros publicados, né? Tinha 2 livros já publicados, o Evangelho segundo João e o Apocalipse, né? O seu Jeter convidou a fraternidade, a equipe da fraternidade, para apresentar um programa trazendo o estudo do Evangelho, segundo o Evangelho de João, a primeiro momento, né? Com as bases da doutrina espírita. O convite foi feito, foi trazido lá para a área dos expositores, nós fizemos um estudo lá na fraternidade, montamos uma equipe e apresentamos o nosso projeto lá para o seu Jeter, e foi muito interessante que, a princípio, nós íamos participar apenas como estrutura, né, dando apoio para o Toninho, mas, no final das contas, a equipe ficou, né? O seu Jeter falou, façam vocês, eu acho que vai ser um pouco estranho, 5 pessoas em volta do microfone, a princípio, o nosso programa tinha só meia hora, e ele falou, vocês vão brigar um para falar com os outros, mas deu certo e ampliaram o nosso horário para 45 minutos, né? E a equipe foi ficando. Inicialmente a gente achava que ia fazer um estudo, né? E estamos aí há quase 20 anos, né? Completamos 19 anos de programa no ar em abril de 2022, né? E já estamos caminhando aí para os 20 anos. Nesse período, muitas histórias, né? Muitas histórias.
Verdade. A gente gostaria de saber se a formação profissional de vocês propicia abertura para uma parceria, digamos assim, com a doutrina espírita, com os ensinamentos da doutrina. Como é ser um profissional espírita na área do trabalho público, né, e privado? A Arlete, que é da área da educação, né, deve ter bastante coisa para comentar. Sim, sim. É interessante essa questão, né? Porque, a princípio, quando eu fiz a graduação, não acreditava que eu ia para o magistério. Achava que ia trabalhar na área industrial, na linha de pesquisa, e acabou o ritmo da vida me empurrando para o magistério. E eu fui. E eu me lembro que no início dos meus estudos lá na fraternidade, eu compreendi por quê, né? Porque a base da pedagogia era extremamente importante para essa questão da divulgação do espiritismo, do entendimento, da compreensão. E quando a gente olha para o professor Rivail, né, a gente entra dentro o Pestalozzi entra dentro da gente, e é uma delícia ser professor e ser espírita. A gente acaba pecando por sermos profissionais da fala, né? A minha formação é em Direito, então a gente costuma chamar que a gente fala até pelos cotovelos, né? Para defender as causas, as ideias, as propostas, escreve muito também. Eu acabo eu tive a oportunidade muito feliz de ter algumas referências que me ajudaram a me expressar. Eu tive uma grande oportunidade, que hoje eu vejo que foi muito oportuna, muito especial, de fazer o curso de expositor na casa que eu frequentava em Guaianazes com o seu Cleomar, da Aliança, que era uma das figuras mais conhecidas de então, da época, e que nos ajudou muito a consolidar essa formação. Posteriormente, ouvindo algumas palestras de, por exemplo, Dr. Reinaldo Leite, José Carlos de Luca, a gente acabou também entendendo que havia uma correspondência por essas aspirações, né? Outras aspirações, como o Divaldo, que eu tive a oportunidade de também me expressar a partir dessas referências, e com o tempo você vai ganhando a sua forma de se expressar. Eu falo para muitas pessoas que a atuação no espiritismo, em termos de profissão, ela tem que ser uma grande referência, porque o espiritismo, em sendo uma ciência que observa os fatos, ela puxa dessa forma de manifestação do conhecimento humano uma poderosa referência para entender o porquê da espiritualidade. Então, o educador tem que extrair da sua área de educação os saberes para compreender a espiritualidade no seu contexto, assim como médico, assim como enfermeiro, assim como advogado, entre outros. Então, é perfeitamente salutar isso, porque casa com uma doutrina que se baseia também na razão. E Kardec e o Espírito Verdade foram muito felizes, né? Quando eu falo felizes enquanto coletividade de espíritos, né? Foram muito felizes em conceber uma doutrina que proporcionava essa abertura para que a atuação humana também pudesse ajudar a compreender a espiritualidade no homem, no ser encarnado, quando eu quero dizer homem, ser encarnado. Acho que isso é valioso demais, e é o tempo que nos dá essa grande lição. Quem começa agora e talvez esteja me ouvindo, fala, esse cara está falando muita abobrinha, né? Mas não é não. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo muito das quedas e ascensões nossas e entendendo que isso é uma grande verdade. Como que vocês conheceram as Casas André Luiz, a Unidade de Longa Permanência, a Fundação Espírita André Luiz? Arlete, começa? Eu conhecia através do trabalho da rádio mesmo. Eu conhecia, não pessoalmente, mas já ouvia falar, né? Conhecíamos o trabalho, mas não conhecia pessoalmente. Fui conhecer a partir do primeiro piloto que fomos gravar na rádio. Aliás, fiquei até assustada, não sabia que a rádio era lá no hospital na época, né? Hoje não, mas fiquei encantada. Ficávamos encantados naquele momento da gravação, de ver o trabalho todo voluntário que acontece ali ainda até hoje, né?
Trabalho grandioso esse, né, Arlete? Sim, maravilhoso. É maravilhoso. Por isso, nós vamos aproveitar já que essa fala, né, da Arlete, trazendo essa importância do nosso trabalho, o trabalho da FEAL, e convidar você que está na nossa sintonia a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, aproveite esse momento, né, esse nosso convite para você se associar. Nós temos o telefone 0800 12 018 38, tá aí na tela também, para você fazer a sua ligação, falar com os nossos colaboradores, eles vão te atender muito bem, nós temos certeza disso. Aí você tira suas dúvidas e se torna um sócio também, faz parte da nossa rede de amigos aqui que compartilha o bem. Nós temos também o site, se você preferir, é só acessar feal.colabore.org. Lá você também, né, tem todas as informações, se torna um sócio, sabe os seus benefícios também e ajuda a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Vamos chegar ao planeta inteiro aí pelas ondas da internet, por isso precisamos da sua colaboração, a sua contribuição também no Clube Amigos da Boa Nova. Nossa gratidão a todos os sócios que estão conosco, né, fazendo parte desse trabalho, e a gente sempre traz aqui o convite para você que está na nossa sintonia se associar também. Conta um pouquinho para nós, um pouco da história da Fraternidade Cristo Redentor, né, como que ela surgiu, onde se situa, quais são as principais atividades. Pode começar, Jader. É uma história que tem um quê de lenda, de mística, de tudo que você pode imaginar de uma boa história, né? Aliás, quem ajudou a fundar a casa, um dos fundadores, era um excelente contador de histórias. Eu não tive a chance de conhecê-lo, mas pelo que se registra nos livros que ele escreveu, ele gostava de uma boa prosa. Dr. Nelson Lobo de Barros, um dos fundadores, ele teve uma formação na área financeira, foi diretor do Banespa por um período da sua vida, e se casou com Dona Matilde Rocha Barros, lá pelos idos dos anos 1940. E naquela ocasião, Dona Matilde padecia de um problema de saúde que pedia muitos cuidados. E eles tiveram a chance de ouvir falar de um ainda desconhecido Francisco Cândido Xavier, que realizava prodígios em Pedro Leopoldo. E eles foram até lá, no Luiz Gonzaga, para conversar com ele. E de lá surgiu uma mensagem espiritual de Bezerra de Menezes, orientando que Dona Matilde pudesse, o quanto possível, dedicar a sua vida em prol da criança, em prol daquele que carecia de ajuda naquele instante. E, sabendo disso, foram indicados a adquirir o espaço que era de seu direito, na época de propriedade da família, uma chácara na região de Itaquera. E essa chácara, então, eles resolveram fazer algo que hoje, para nós, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo, parece o impossível. Abrir mão de tudo que eles tinham de riqueza, de uma vida muito agradável, muito bem sustentada financeiramente, para abrir naquele espaço e ali viverem de forma permanente na chácara, para estruturar o trabalho que hoje é a Casa do Cristo Redentor. Uma instituição que existe desde a década de 1950 em Itaquera, é uma referência do bairro, e no começo tinha por finalidade atender a criança órfã. E com o passar do tempo, os trabalhos foram se ampliando, foram se tornando mais complexos, vários braços foram se ajuntando nessa proposta, encantada pela Dona Matilde, que tinha uma mediunidade extraordinária, amante das artes, Dr. Nelson, excelente contador de histórias, uma pessoa extremamente agradável, simpática, muito afável, e por tudo isto, eles acabaram congregando algo que muitas casas, como André Luiz, começou aos poucos, né? Chamando amigos, parceiros. Eu me recordo de Dona Ana Gaspar dando um depoimento muito bonito na celebração do aniversário da FEAL, dizendo de bater porta em porta para pedir ajuda, para convidar parceiros e pessoas para colaborar. Foi mais ou menos isso também com a Cristo Redentor. E na década de 70, já tendo pessoas em um ambiente espiritual mais propício, com um período muito longo de estudos e trabalhos desenvolvidos, num ambiente muito simples, que nós chamamos carinhosamente de centrinho, que era uma salinha onde se fazia reuniões aos domingos, e ali exuberantes apresentações de mediunidade de Dona Matilde e reflexões retumbantes de Dr. Nelson foram realizadas, é que decidiram fundar ali também, na obra social, o Centro Espírita. E na década de 70 surgiu a Fraternidade Cristo Redentor. Daí, então, nós temos o histórico de tudo isso mais recente. Eu falo isso porque eu convido aos amigos ouvintes que, caso queiram conhecer a história,
podem adquirir na nossa instituição o livro Cristo Redentor, Fraternas Recordações. Entre em contato com os canais de nossa casa, nós temos os canais na rede social Casa do Cristo e Fraternidade Cristo Redentor, lá vocês podem adquirir esse livro. E no livro nós temos esse recorte, e a partir da década de 70 surgem figuras mais familiares, mais próximas, como o Toninho, que conhecendo o casal, vivenciando muito tempo ao lado deles essa experiência, abraçaram a causa, se apropriaram desse ideal, tomaram posse dessa proposta e hoje conduzem a instituição com muita firmeza, com muita constância. Acho que também fiquei muito impressionado com o tempo do programa Fraternidade, e tudo na Fraternidade é longevo, se conta por décadas, né? E quando se conta por décadas, é sinal de que ou a coisa é muito boa, ou todo mundo está deixando de escanteio porque não gosta muito de mexer, senão não vai dar certo. Mas acho que a primeira opção é a melhor, é a coisa dando certo mesmo. E eu entendo que a constância é o maior tesouro, o maior prêmio que esses trabalhos têm sido laureados ao longo desse período. Constância dos estudos da casa, das atividades que a casa realiza, e a constância do programa na rádio é o grande marco, é a nota mais relevante a se falar desse trabalho que a Cristo Redentor tem feito. O que você acha, Arlete? Está explicado por que o Jader veio fazer parte da equipe, né? Ele tem o dom da oratória, da síntese e de trazer com tanta jovialidade toda a nossa história lá da fraternidade, né? Ele estava aí falando e a minha cabeça vai voltando, assim, como se você estivesse vivendo, né? Revivendo todos esses episódios. Nós temos a grata oportunidade, eu acho, de ter herdado aquele espaço, aquela seara de trabalho, como é a FEAL uma seara de trabalho, né? E como trabalhadores, aí, colaboradores na divulgação do Espiritismo, porque é o melhor que nós podemos fazer para o Espiritismo, é divulgar as suas ideias, né? Para que o homem possa se transformar, se recompor, se reencontrar, se redefinir. Então, eu penso que esses anos de fraternidade, de história construída, história contada, estão associados a uma palavra chamada compromisso, né? Compromisso de trabalho, compromisso com a missão, compromisso com o ser humano, né? Compromisso com o outro, compromisso principalmente com o nome fraternidade, né? Que é colocar em evidência, em ação, o amor de Jesus por todos nós e esse entendimento maior do Espiritismo, que é estarmos juntos, colaborando uns com os outros. A gente só tem um minutinho, senhora Vanderly. Mas como assim? Eu ia perguntar mais coisas. Não dá mais. Bom, olha, eu fiquei muito contente de saber que vocês estão nessa obra tão bonita, são os trabalhadores mesmo, que estão em todos os recantos. O Espiritismo tem sempre esse perfil, né, de estudo e de trabalho, de doação, de amor ao próximo. Só o nome Fraternidade Cristo Redentor é maravilhoso. Eu gostaria de saber mais sobre o programa, mas eu gostaria que vocês deixassem dia e horário que vai ao ar, e o nosso carinho, nossos parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Arlete? O nosso programa vai ao ar aos sábados, às 7 horas da manhã. Acordamos, tomamos café da manhã, né? Aos sábados. E ele tem 2 horários de reprise na madrugada. Já você lembra? Acho que é na terça. No sábado mesmo à noite, né? Nós temos uma notícia recente que o Zé Damião me confirmou, que estamos sem horário de reprise por enquanto. Então é só para os mais fortes, 7 da manhã no sábado, para aqueles que são verdadeiros cristãos, assistam e prestigiem a nossa audiência do programa Fraternidade. Tem um offline no site também, né? Rádio Boa Nova. Sim. Verdade. .com.br. Obrigada, Arlete, por ter participado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade da rádio sempre. Obrigada, Jader, parabéns também, viu? Tudo de bom. Obrigado, Van, prazer em revê-la. Vanderly, é sempre um prazer prestigiar a FEAL e todos os seus trabalhos. Muito obrigado.
Obrigada ao Rogério, a Regina, a Thaís, toda a nossa equipe aqui da técnica, da produção. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. A gente está de volta no próximo Quem Somos Nós, né, senhora Vanderly? Isso aí, um grande abraço a todos, com muito carinho, parabéns a vocês mais uma vez, e vamos continuar sendo fraternos todos os dias da nossa vida. Você acompanhou Quem Somos Nós?